Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula gravada, falar sobre mudança organizacional. Eu gostei, de iniciar esse slide falando mudar ou morrer, Então é importante que deixar claro com essa frase que muitas vezes a própria organização, ela não tem muita opção, entre aderir ou não a um processo de mudança. Então, às vezes é para a própria manutenção dela e subsistência. Então, resistir à mudança ou resistir à inovação muitas vezes pode levar ao fracasso de uma organização. Mas como conduzir esse processo de maneira a atingir os resultados e minimizar ao máximo a resistência das pessoas? Então, quase todas as organizações elas devem adaptar-se a um ambiente multicultural, a mudanças demográficas, a imigração, a terceirização. Então, você tem um contexto de constante mudança e as organizações e as pessoas precisam se adaptar a isso. A tecnologia está mudando continuamente os empregos e as organizações, a concorrência está mudando, os concorrentes têm a mesma probabilidade de virem de outro lado do oceano ou de alguma parte da mesma cidade. Então, a globalização e o acesso à tecnologia então faz com que você tenha um concorrente, às vezes, do outro lado do mundo. As tendências sociais estão mudando, os consumidores que eram desconhecidos agora se encontram e compartilham informações, e os produtos das redes sociais. Então, se você não atende à necessidade, do seu cliente, hoje isso tudo também é compartilhado nas redes sociais. Só que esse processo nem sempre é fácil, nem sempre tem adesão de todos os colaboradores. Então, por isso a importância de estudar também o processo de resistência, como minimizar a resistência à mudança. Uma das descobertas mais documentadas nos estudos do comportamento individual e organizacional é que as organizações e seus membros sempre resistem à mudança. Entendemos muitas vezes essas mudanças como ameaças, ao desconhecido, o que vem aí pela frente. A resistência à mudança pode ser positiva se conduzir a uma discussão aberta e ao debate. Essas respostas, em geral, são preferíveis à apatia e ao silêncio, e podem indicar que os membros de uma organização estão comprometidos no processo, dando ao processo de mudança uma oportunidade para explicarem os esforços de mudança. Os agentes de mudança, ou seja, as pessoas que estão ali conduzindo esse processo, também podem usar a resistência para modificar as transformações, para que ajustem as preferências de outros membros da organização. Quando eles tratam as mudanças apenas como uma ameaça, em vez de um ponto de vista a ser discutido, podem intensificar o conflito disfuncional. Então, muitas vezes, o que é mais importante aqui é como esse processo de mudança é feito do que efetivamente a mudança que vai ser implementada. Então, vai muito da maneira como você conduz esse processo. A resistência não necessariamente é superficial, ela pode ser explícita, implícita, imediata ou tardia. É mais fácil para os gestores lidarem com a resistência explícita e imediata, que se mostra nas queixas, redução da produtividade e ameaça de greve, por exemplo. O maior desafio dentro desse cenário é gerenciar a resistência que é implícita e tardia, perda de motivação, aumento dos erros ou mesmo elevada taxa de absenteísmo. Então, muitas vezes são aspectos que a gente não visualiza de imediato, mas tem um impacto muito grande para a produtividade e desempenho da organização. Mas como superar a resistência à mudança? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns tópicos que podem ser importantes. Um deles é a educação e comunicação. Explicar a lógica de uma mudança pode reduzir a resistência do empregado em 2 níveis. No combate aos efeitos da falta de informações e a má comunicação, se os empregados recebem as informações completas, esclarecem as dúvidas e os mal-entendidos, a resistência costuma desaparecer. A comunicação também pode ajudar a vender, mais ainda, vender o peixe ali, a necessidade dessa mudança que é apresentada. Então, a comunicação, quanto mais informações a respeito do porquê e como essa mudança vai ocorrer, melhor a possibilidade de minimizar a resistência e aumentar a adesão. Participação. É difícil resistir à decisão de mudança da qual nós participamos. Então, envolver as pessoas, fazê-los participar do processo, reduz a resistência, estimula o comprometimento e aumenta a qualidade da decisão de mudanças.
Só que, por outro lado, né, há uma desvantagem ao envolver, né, mais gente nesse processo. Potencial para uma solução inadequada e o consumo de tempo. Por exemplo, quando você tem que discutir mais, compartilhar mais com outras pessoas, acaba que isso demanda muito mais tempo, né, para poder se configurar a mudança. Construção de apoio do comprometimento. Os empregados aceitam mais as mudanças quando são comprometidos com a organização como um todo. Estimular os empregados a enfatizar seu compromisso com a organização pode também os ajudar emocionalmente e se comprometer mais com o processo de mudança, em vez de ficarem fixados, né, ali no tempo ou em algum processo já instalado na organização. Desenvolva relacionamentos positivos. As pessoas têm mais vontade de aceitar as mudanças quando elas confiam nos gestores que estão conduzindo esse processo. Estudos mostram que os empregados com mais relacionamentos positivos com seus supervisores e que achavam que o ambiente de trabalho estimulava o desenvolvimento, tiveram uma postura muito mais receptiva e positiva em relação ao processo de mudança. Resultados de pesquisas também sugerem que se os gestores forem capazes de facilitar os relacionamentos positivos, serão capazes de resistir muito mais à resistência à mudança. Implementar mudanças justas. Uma maneira pela qual as organizações podem minimizar o impacto negativo, né, do processo de mudança é certificar-se de que a mudança é implementada de modo justo. É crucial que os empregados vejam a razão para a mudança e percebam sua execução como consistente e justa. Então, mais uma vez, a importância de comunicar, né, o processo de mudança, mas também explicar os benefícios dela, né, os ganhos para a organização, né, de maneira justa. Manipulação e cooptação. Manipulação seria aqui tentativas de influência implícita. Distorcer os fatos para torná-los mais atraentes, reter informações, criar falsos rumores para forçar os empregados a aceitarem a mudança são exemplos de manipulação. Cooptação seria uma manipulação com participação. Procura-se conquistar os líderes de um grupo de resistência, dando-lhes um papel fundamental, procurando seus conselhos, não para encontrar a solução melhor, mas para obter o apoio deles. Então, a manipulação e a cooptação são maneiras baratas de ganhar apoio dos adversários, né, as pessoas que não estão muito adeptas aí àquele processo de mudança, né, e aí é muito importante que eles não tenham muita clareza de que eles estão sendo manipulados ali, porque senão esse tiro pode sair pela culatra. Seleção de pessoas que aceitam a mudança. Evidências revelam que as organizações podem facilitar as mudanças selecionando pessoas que estão predispostas a aceitá-las. Além de selecionar indivíduos que queiram aceitar as modificações, também é importante selecionar equipes que sejam, né, mais facilmente adeptas, né, manipuláveis aí dentro desse processo. Coerção. Aplicação de ameaças diretas ou forças aos resistentes. Ameaças de transferências, perda de promoções, avaliações. Então, aqui você tem o extremo oposto, né? Então, você tem aqui esse combate à resistência, ou mesmo uma busca de apoio, mas mais com base numa consequência negativa, né? Numa punição, numa ameaça, do que efetivamente tentar conquistar ou mostrar a importância do processo de mudança. E aqui a gente tem vários modelos que buscam, né, trabalhar esse processo de mudança. Como é que ele pode se constituir dentro das organizações? Eu vou apresentar para vocês dois modelos, tá? O modelo de Lewin agora em 3 passos e um outro que ele é um pouco mais amplo, né? O modelo de Lewin, ele teria 3 etapas: descongelamento do status quo, movimento para o estado final desejado e um recongelamento da nova condição para torná-la permanente. Então, são os processos, as etapas que você pode conduzir para poder fazer um processo de mudança. Por outro lado, um outro autor que buscou ampliar e modificar esse modelo proposto inicialmente por Lewin, John Coulter, criou uma abordagem mais detalhada para a implementação das mudanças, né, levando em consideração os erros aí, que os gestores fazem ao tentar iniciar o processo de mudança. Então, o que ele coloca? Quais seriam os principais erros? Podem criar um sentido de urgência sobre a necessidade de mudança, nem sempre existente, criar uma coalizão para gerenciar os processos, ter uma visão para uma mudança e efetivamente comunicá-la, remover os obstáculos que impedem a realização da visão, fornecer metas em curto prazo e realizáveis ou ancorar as mudanças na cultura da organização,
e podem declarar vitória antes do tempo. Então, diante desses erros, ele propôs o modelo dele, tá? Que é baseado em 8 etapas. A primeira, estabelecer um senso de urgência, criando uma razão convincente de por que a mudança é necessária. 2, formar uma coligação com energia suficiente para liderar a mudança. 3, criar uma nova visão para direcionar mudanças e estratégias para alcançar a visão. 4, comunicar a visão para toda a organização. 5, capacitar os outros a agirem sobre a visão, removendo barreiras à mudança, encorajando-os a correrem risco e resolverem problemas de forma criativa. 6, planejar, criar e recompensar vitórias em curto prazo que movam a organização em direção à nova visão. 7, consolidar melhorias, reavaliar as mudanças e fazer os ajustes necessários nos novos programas. E 8, reforçar as mudanças, demonstrando a relação entre novos comportamentos e o sucesso organizacional. Então, a gente está vendo aqui, né, que várias são as orientações ou as etapas que podem ser cumpridas para, né, melhorar, facilitar o processo de mudança organizacional, que nem sempre vai ter a adesão de todos, né? Às vezes é uma mudança necessária, por exemplo, uma redução de quadro, né, um programa de demissão voluntária, são coisas que as organizações não gostariam de fazer, mas muitas vezes é inevitável para a própria subsistência da organização. Então, lembra lá o slide anterior, mudar ou morrer. Então, muitas vezes há uma condição ali necessária para o processo de mudança. Então, de forma resumida, os gestores são o principal agente de mudanças na maioria das organizações, pelas decisões que tomam e seus comportamentos que modelam suas funções, moldam a cultura de mudança da organização. As decisões de gestão relacionadas com o projeto estrutural, fatores culturais e políticas de recursos humanos determinam em grande medida o nível de inovação dentro da organização. As políticas e as práticas de gestão determinarão o grau em que se aprende e se adapta às mudanças dos fatores ambientais. Então, é muito importante a gente ter clareza que, muitas vezes, esse processo de mudança ele é extremamente necessário. E a gente precisa estabelecer estratégias para minimizar esses processos de resistência e conseguir, né, deixar claro, comunicar a todos a importância daquela mudança para que a gente tenha a maior adesão possível e consiga atingir os objetivos que foram propostos. Então, era isso para a aula de hoje, bem curtinha, né, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau!